A epílogo Corpo sem idade, mito ou ciência? Até onde podemos ir com a saúde positiva? Podemos livrar-nos completamente da doença, até das pequenas queixas crônicas. Se conseguirmos contornar por completo o desgaste do corpo físico, não fará sentido esperar que o envelhecimento pare? Um dos mitos duradouros de todas as culturas é o mito do corpo sem idade, a imortalidade. Até os materialistas falam sobre a imortalidade, recorrendo ao promissor poder da nanotecnologia. Tipler, 1994. O médico Deepak Chopra, 1993, escreveu um livro mais razoável no qual sugeria que, à medida que crescemos em autoconhecimento, talvez possamos desenvolver também uma vida longa. Existem outras formas de fantasiar sobre a imortalidade? Nesta altura, os entendidos no campo do como envelhecemos fazem surgir o espectro do chamado efeito Hayflick. Ao fazer experiências com culturas de células humanas num tubo de ensaio, o médico Leonard Hayflick, 1965, descobriu que as células humanas podiam dividir-se apenas cerca de 50 vezes, não mais. Uma vez que, ao longo da nossa vida, o corpo físico renova-se continuamente através da divisão celular, isto impõe à longevidade humana um limite de aproximadamente 100 anos. O que dizer então de todas as histórias de indivíduos extremamente longevos, talvez até com 150 anos de idade, sobre os quais escreveu o psicólogo Ken Pelletier? Na Índia, existe o mito comum de que existem muitos yogis que rotineiramente excedem os limites do efeito Hayflick. Como é que o fazem? Uma Goswami, 2003, conheceu um desses yogis quando era estudante universitária. Estava a visitar o extremo sul da Índia, num belo lugar chamado Kanyakumari, com os seus pais, quando ouviu falar numa yogi de 260 anos conhecida como Mãe Mai, a qual, assim constava, vivia a maior parte do tempo debaixo de água. Disseram a uma que esperasse à beira-mar, o que ela fez. O tempo passou e todos os seus companheiros acabaram por se ir embora. Após cerca de 4 horas de espera, uns quantos cães surgiram do nada, e pouco depois, a Mãe Mai emergiu das águas. Não parecia assim tão velha, embora não falasse, passou um maravilhoso e alegre bocado com ela. A Mãe Mai já deixou o seu corpo, mas existe um templo em Kanyakumari em seu nome, e a população local ainda se lembra dela. Penso que as pessoas conseguem vencer o efeito Hayflick até certo ponto porque, com um estilo de vida desacelerado, é certamente possível reduzir a necessidade de divisão celular e, assim, de estender o tempo de vida Hayflick que nos é permitido. Mas passar disto para a imortalidade é um salto quântico em termos de conceptualização. A imortalidade é possível? Se o leitor leu um dos meus livros anteriores, Physics of the Soul, já sabe que a minha resposta à questão da imortalidade é um sim cautelosamente otimista. Os meus motivos são em parte evidenciais, em parte teóricos. As evidências são duvidosas, sem dúvida, pouco científicas na melhor das hipóteses. O episódio mais persistente é a ressurreição de Jesus. Jesus realmente ressuscitou num corpo físico imortal, que alguns, mais do que um, dos seus discípulos viram. Este avistamento por mais de uma pessoa é uma parte importante da história, porque só então podemos dizer com alguma segurança que existiu um avistamento consensual e, como tal, o corpo que foi visto podia ser de natureza física. Na Índia, obviamente, estas histórias abundam. Vou referir a de um sábio chamado Babaji, que é mencionada no famoso livro Autobiografia de um Yogi de Paramahansa Yogananda. Aparentemente, Babaji também passa no teste da realidade consensual. Muitas pessoas, incluindo ocidentais, afirmam tê-lo visto, embora em diferentes ocasiões e lugares. Podemos criar uma teoria para atribuir sentido a estes dados que sugerem corpos físicos imortais? Para responder a isto, investiguemos as ideias do filósofo místico Sri Aurobindo a respeito do estágio seguinte da nossa evolução, Aurobindo, 1955, 1970, 1996. Para onde caminha a evolução humana? Já discutiu o significado da evolução biológica do ponto de vista da ciência dentro da consciência.
A evolução biológica é a evolução da criação de representações para o corpo vital. Ver capítulo 6. Com o desenvolvimento do cérebro, a mente pode ser representada, e o impulso da evolução passa para a evolução da criação de representações do mental. É aqui que nos encontramos atualmente. Vivemos numa era mental, prosperamos com a criação de representações cada vez mais sofisticadas da mente. Basta ver como usamos a mente até para fazer compras através de computadores, abdicando dos prazeres físicos do tato, do paladar, do olfato e tudo mais. Existe vida após a vida mental que desfrutamos hoje em dia? Para ver com clareza aquilo que está reservado para a evolução humana, vamos examinar esquematicamente a filosofia de involução e evolução de Aurobindo, ver figura 18. O que é a involução? Fig 18. O nosso futuro evolutivo segundo Sri Aurobindo. A involução da consciência é a criação de limites para que a manifestação seja possível. Inicialmente, temos a consciência e todas as suas possibilidades, que incluem as do passado, presente e futuro. Como tal, não pode existir nenhuma direção do tempo nem nenhuma manifestação. No primeiro estágio da involução encontra-se a primeira limitação, jogar o jogo dentro de um conjunto de regras e arquétipos. Isto é o supramental. Depois, temos a limitação mental de jogar apenas com as possibilidades que têm significado. Depois, limitemos ainda mais as possibilidades. Vamos jogar apenas com matrizes vitais específicas para a criação da forma biológica. Isto dá-nos o mundo vital. E, finalmente, entra em cena o físico, o hardware para representar as possibilidades mais subtis da consciência. Agora, começa a evolução, da qual já concluímos os 2 primeiros estágios. Como Pierre Teilhard de Chardin observou, os primeiros 2 estágios deram-nos a biosfera e a noosfera. O que é que se segue? Temos o supramental, claro está, para representar o que se segue na forma. Eis a grande observação e previsão de Aurobindo. O próximo estágio da evolução humana é a evolução da capacidade de criar representações físicas do supramental. Uma vez adquirida essa capacidade, a evolução continuará com o desenvolvimento de representações cada vez mais sofisticadas do supramental. Mas o que significa criar mapas do supramental? Para entender o que significa criar uma representação física ou mapa do supramental, vamos primeiro analisar como fazemos uma representação do supramental neste estágio mental da nossa evolução. Suponhamos que temos uma percepção criativa sobre o amor, ou seja, damos um salto quântico para o supramental e encontramos diretamente o arquétipo do amor. Só que não existe um aparelho físico no nosso corpo para criar uma memória direta da componente supramental dessa experiência de colapso. Então, o que acontece é que a mente cria uma memória temporária do supramental, uma representação mental. Existe certeza nesta experiência, pelo que a nossa perspectiva mental de observação do amor muda para sempre. Todavia, a mente, em virtude da incerteza quântica, não é capaz de criar uma memória ou representação permanente. Como tal, o que fazemos é criar uma memória cerebral da representação mental, o significado que a nossa mente atribui à nossa experiência particular. Mas esta representação, sendo de natureza secundária, será sempre imperfeita. Assim sendo, os místicos dizem-nos que vivamos as nossas representações cerebrais da transcrição mental da experiência supramental na esperança de que, se vivermos a nossa experiência, com a prática leva à perfeição, aprenderemos o arquétipo. Mas o nosso significado mental de uma experiência arquetípica raramente será o mesmo que o significado mental de outra pessoa. Como tal, o nosso ensino baseado naquilo que aprendemos será diferente do de outros professores, criando assim muita confusão. É isto que dá origem às diferentes religiões. Obviamente, este tipo de aprendizagem nunca é perfeito. Esta é a razão pela qual a maioria dos mestres espirituais que conhecem-os hoje, mais cedo ou mais tarde, acaba por se envolver em escândalos. Quando chega a hora crítica, eles são incapazes de viver aquilo que descobriram. Como é que pessoas como Jesus e Buda aprendem a amar na sua perfeição? Nunca se trata de uma aprendizagem perfeita, ninguém o consegue fazer,
sem o poder de fazer uma representação física direta. Mas um Buda ou um Cristo tem acesso permanente ao supramental, um estado de consciência chamado Turiya em sânscrito, pelo que pode sempre amar momento a momento invocando diretamente o supramental. A capacidade de criar uma representação física direta dos arquétipos supramentais modificará toda esta dificuldade de aprendizagem dos arquétipos, amor, beleza, justiça, verdade, bem e tudo mais. Então, deveremos ser capazes de viver estes arquétipos com a mesma facilidade com que aprendemos a calcular 2 mais 2. Isto também alterará drasticamente a forma como ensinamos estes arquétipos. Assim sendo, Aurobindo chamou a este estágio de evolução trazer os deuses, os arquétipos, para o plano físico. Talvez exija uma transformação da própria matéria. O leitor talvez tenha lido os 2 belos livros de Jean Shinoda Bolen, As Deusas em Cada Mulher e os Deuses em Cada Homem. Os deuses e as deusas não se encontram já representados em nós? Bolen refere-se ao potencial de representar os arquétipos, os deuses e as deusas em nós mesmos, através do esforço mental. Mas, infelizmente, isto também cria sombras, e, na realidade, nunca conseguimos limpar as sombras, não por completo. Os pensamentos de Carl Jung também podem encontrar eco nos de Aurobindo. Tal como este último, Jung também viu que o objetivo evolutivo da humanidade é tornar o inconsciente consciente. Mas aquilo a que Jung, 1971, chamou inconsciente coletivo é aquilo a que Aurobindo, e eu também, chamamos supramental. Em relação a como torná-lo consciente, como manifestar os arquétipos, o método preferido de Jung encontrava expressão na metáfora da alquimia. A alquimia é a ideia de transformar o metal básico em ouro, ou seja, a transformação da matéria, o mesmo que a ideia de Aurobindo. Como é que esta ideia de evolução se associa à imortalidade? A pergunta seguinte é: como seria este aparelho de criar representações? Um supercérebro, o neocórtex de que falam alguns neurofisiologistas? Pensemos nisto. Estamos a falar de representar arquétipos no nosso corpo e vivê-los. Um dos arquétipos é a própria verdade. De que serve a verdade se não for eterna, ou, pelo menos, se não durar muito tempo? Então, criar representações de arquétipos neste corpo físico dominado pela entropia está fora de questão. Temos de pensar na matéria física que é muito mais subtil do que a matéria densa comum, mas menos subtil do que os corpos subtis, vital, mental, supramental. Esta matéria supramental tem de ter uma divisão micro-macro, para que a medição quântica hierárquica interligada possa ocorrer no mundo desta mesma matéria. A lei da entropia, a desordem substitui a ordem, encontra-se num segundo plano, pelo que a flecha da entropia do tempo quase não intervém. Como resultado, tudo parece para sempre novo e o envelhecimento é muito lento. Outra forma de ver isto é que, uma vez que o supramental se encontra agora mapeado no físico, a sua orientação do mental, do vital e do físico está imediatamente disponível. E, como tal, quaisquer problemas com estes corpos inferiores podem ser prontamente corrigidos. Não existe muito sentido para a doença num mundo assim. Qual é a relação entre esta matéria supramental e a nossa matéria comum? Para o mundo material comum, o mundo da matéria supramental será invisível, obviamente, ou seja, não é permitida nenhuma interação direta entre eles. Os mundos serão mutuamente experienciáveis apenas por intermédio da consciência, o que não é muito diferente do modo como experienciamos os nossos corpos sutis. É claro que os supramentalistas terão uma vantagem inerente sobre os mentalistas, nós, em virtude do seu domínio sobre todos os 3 níveis, mental, vital e físico, incluindo nosso mundo físico denso. Como tal, podem entrar e sair do nosso mundo à vontade, mas nós apenas seremos capazes de os ver se eles nos concederem o poder temporário de o fazer. Esta evolução vai acontecer em breve? Esta é a pergunta do $1 milhão. Penso que há indícios de que estamos prontos para esta grande mudança. Primeiro, a era mental já mostra sinais de decadência há algum tempo. É bem certo que já passou o seu auge. Atualmente, a poesia está morta.
O vencedor do Prêmio Nobel da Literatura em 2002, V.S. Naipaul, disse algo no sentido de que os romances enquanto literatura estão mortos, tendo dado lugar a um lixo campeão de vendas que se assemelha ao romance, mas na verdade são livros com tanto de real como a ficção científica. De igual modo, a música clássica ocidental está a criar cada vez mais espaço para coisas ligeiras e estúpidas. Isto é apenas uma parte da história. O leitor talvez já tenha reparado que os principais problemas de hoje não têm solução através da ginástica mental. Estes problemas incluem: item problemas de poluição ambiental e aquecimento global, item problemas de escassez de energia, item problemas de guerra nuclear, item problemas de manutenção da democracia face ao poder dos meios de comunicação social, item problemas com a economia da progressividade. Por último, mas não menos importante, item problemas com a economia dos cuidados de saúde. Não será totalmente uma piada pressupor que temos que nos tornar imortais porque, de outra forma, será economicamente impossível cuidar da nossa saúde. O terceiro tipo de evidência é mais controverso. A ideia é que, recentemente, se tem registrado um aumento de visitantes do espaço. Estou, é claro, a falar do fenômeno OVNI. Alguns destes visitantes são seres de nível inferior, afetados pela negatividade e com problemas de saúde como nós, e nada interessantes. Mas alguns dos visitantes são seres radiantes com poderes sobrenaturais de uma civilização supramental. Ora, por que é que esses seres nos haviam de visitar se não estivéssemos prontos para dar o salto evolutivo para o nível deles? No final da década de 1980, o biólogo John Cairns e seus colaboradores, 1988, fizeram a importante descoberta da mutação dirigida, quando privadas de alimento. As bactérias fazem com que a sua própria taxa de mutação aumente de modo que possam transformar-se numa espécie com alimentos abundantes no meio ambiente. Ver também Goswami e Todd, 1997. Se as bactérias o conseguem fazer, se as bactérias conseguem evoluir para sobreviver, nós também conseguimos. E a sobrevivência, neste caso, significa apenas uma coisa: despertar no mundo supramental.